foi rapidinha, e eu quero te dizer nesta noite sobre a palavra do Senhor. Quando Ele fala, a palavra do Senhor se cumpre em nossas vidas. Eu gostaria de pedir aos irmãos que fechassem seus olhos, que eu quero orar para todos nesse momento, e pedir ao Senhor que Ele venha falar conosco grandemente. Quem quer que o Senhor pode falar contigo nesta noite, glorifique o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, é o momento, Senhor, que estamos aqui, papai, reunidos em Teu nome, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, para Te louvar, Te exaltar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Senhor, já vimos a Tua palavra, Senhor. Senhor, nós Te louvamos, Te exaltamos, ó Senhor. Senhor, nós ouvimos e vemos a Tua palavra, ó Pai, que está escrito neste livro, ó Pai. Por isso, nesse momento, Senhor, derrama Teu poder e Tua graça. Derrama, Senhor, sobre a minha vida, ó Pai, uma bênção tal, ó Pai, para que eu possa falar, ó Pai, o Senhor tem um coração para esse povo, ó Pai, para que eles possam ouvir a Tua voz, Senhor, e que essa palavra, Senhor, neste momento vá e produza, Senhor, o fruto para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. A palavra de Deus diz nesse versículo sobre a vida de Simeão e Ana. Simeão era um homem de Deus, e ele era temente a Deus, e o Espírito de Deus estava sobre a vida de Simeão. Simeão era um homem que o Espírito Santo de Deus habitava sobre a vida dele. Diz a palavra que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus. Este homem, ele era tão justo e ele era temente a Deus, que foi falado a ele que ele não morreria antes que ele visse o Salvador. Quando nós estamos na presença do Senhor, o Espírito Santo usa qualquer um dos nossos irmãos que está na presença do Senhor para falar algo que irá acontecer até mesmo em sua vida. Este homem, ele estava na presença do Senhor. A palavra diz que este homem era justo e ele era temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. E foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Consolador. Simeão, ele era um homem que o Espírito Santo de Deus, ele era um homem que buscava a presença de Deus. Simeão era um homem que estava tão próximo de Deus que o Espírito Santo de Deus falava com ele. E o Espírito Santo de Deus disse a Simeão que ele não morreria antes que ele visse o Consolador. E ele disse ao Simeão que ele não iria morrer antes de ver aquele que seria o Salvador de todos nós. Amém, igreja? Simeão, ele estava na presença do Senhor, ele era um homem temente a Deus e vivia ali como ele deveria ser. Como eu te digo, ele era um homem temente e fiel a Deus, era um homem que buscava o Senhor de todo o seu coração, e ele falava com o Espírito Santo, e o Espírito Santo até revelou a ele que ele não morreria antes que ele visse o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e ele era tão temente a Deus que a palavra de Deus diz assim: e pelo Espírito foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, e procederam segundo o uso da lei. Ele era um homem que andava com o Senhor, que era temente a Deus, e o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida dele. Ele era tão cheio do Espírito Santo de Deus que ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. É assim que nós devemos ser a nossa vida. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus, porque essa palavra diz que e pelo Espírito foi ao templo. Ele foi ao templo porque o Espírito Santo tocou sobre a vida dele, que o Espírito Santo disse a ele para que ele fosse até aquele local, porque ele era um homem que era temente a Deus. E diz a palavra do Senhor que os pais trouxeram o menino Jesus para com eles e procederam segundo o uso da lei. Aqueles homens teriam levado ele ali, a apresentação de Jesus para a circuncisão, que quando o menino nascia, após eu acho que era 8 dias, diz a palavra de Deus que eles tinham que passar
pela circuncisão, e ali era feito aquilo, e eles levaram o menino Jesus ao templo para apresentar a todos que ali estavam. E quando diz a palavra que trouxeram o menino Jesus para que se procedesse segundo o uso da lei, então eles levaram o menino Jesus para apresentar o menino Jesus como era de costume naquele lugar. E muito antes deles levar o menino Jesus, e ali diz que o Espírito Santo levou Simeão até o templo, porque a palavra de Deus diz que tinha sido revelado pelo Espírito Santo que este homem não morreria antes que ele visse o Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Este homem, ele foi ali, guiado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo havia dizido a ele que ele não morreria antes que ele visse o Salvador. E ele foi até naquele local, onde estaria ali sendo feita a apresentação do menino Jesus, com os costumes da lei, e ele viu ali o Salvador. Eu quero dizer aos irmãos, naquele momento que ele viu o menino, o Senhor Jesus, eu quero dizer que naquele momento o Espírito Santo de Deus falou com ele e disse: eis aí o Salvador, eis aí o Senhor Jesus. E ali eu creio que ele deve ter dado glória a Deus, e ele glorificado ao Senhor por ele ter visto o Salvador. E quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor para que ele venha cuidar de nós, o Espírito Santo passa a cuidar de nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, esse Senhor que foi aí mostrado neste dia, levado para a apresentação naquele dia, ele disse também que ele iria para o Pai preparar-nos lugar para nós, e se ele fosse preparar o lugar, ele viria e buscaria nós. Para onde ele estivesse, nós estaríamos também. Então essa promessa que foi feita a Simeão naquela época pelo Espírito Santo de Deus, que ele não morreria antes que ele visse o Salvador, essa mesma promessa eu quero falar para você neste dia. Eu quero te dizer que breve ele estará voltando, breve ele estará buscando a sua igreja, breve ele estará te levando para onde ele está, você esteja também. Glorifica o nome do Senhor, amém? O qual tu perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo de Israel. O qual disse assim ele então, que ele louvou a Deus e disse: agora, teu Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Ele já estava ali na presença do Senhor, o Espírito Santo tinha levado ele até aquele local para que ele visse o Salvador. E quando ele viu o Salvador, quando ele viu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a luz para iluminar as nações, quando ele viu aquela luz, ele disse ao Senhor que poderia levar ele em paz, porque ele tinha visto a luz que iria iluminar as nações, porque ele tinha visto o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Então disse assim José e Maria, se maravilharam-se das coisas que deles diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que esse posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a sua própria alma. Quando ele disse isto para sua mãe, que ele estava ali para ser posto ali, ele disse que uma espada transpassaria também a sua própria alma. Como o Espírito Santo falou com ele, como o Espírito Santo disse que aquele era o Salvador, como o Espírito Santo disse que ele não iria morrer antes de ver o Salvador, quando o Espírito Santo disse para ele que ele não morreria antes que ele visse o Senhor, o mesmo Espírito Santo enchendo ele, esse homem falou sobre a mãe dele e disse que uma espada transpassaria também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E ali a palavra do Senhor diz que ele viu a
o Salvador. Talvez eu quero te dizer nesta noite que você tem uma promessa em sua vida. Eu quero te falar com você hoje que está aqui nesse local me ouvindo, ou até mesmo através dessa câmera que você está ouvindo. Eu quero te dizer que quando Deus fala, a palavra tem que se cumprir na sua vida, porque Deus não é um Deus de brincadeira, porque Deus não é um Deus que vive com brincadeira por todos os lados, falando e mentindo, contando lorota.